Imagina só se Deus fosse deposto de seu cargo como chefão do céu, transformado em gato e jogado na terra para conviver com os humanos. E como se isso não bastasse, o inferno resolve fazer a exata mesma coisa com o coisa ruim. E assim essas duas entidades acabam se encontrando e dão origem ao Armagedon. Quer dizer, esse era o plano, né? Mas o coisa ruim era mulher, o cara que era para ser Deus não era muito ético e as coisas acabam saindo do controle. E essa basicamente é a premissa da animação da Netflix Exploding Kittens. Minha pronúncia deve estar errada, mas a tradução é gatinhos explosivos. E se formos comparar com as outras séries que eu falo aqui no canal, até que ela é bem levinha, mas a classificação indicativa é 16 anos. Então tem palavrões, piadas pesadas e coisas tipo um unicórnio explodindo e o Rudolph com uma hemorroida flamejante. Além, é claro, de piadas envolvendo o céu e o inferno. Então, se você não gosta desse tipo de humor envolvendo religião, recomendo fortemente que troque de vídeo. Mas se você ficou, aproveita e já deixa o like e se inscreve aí no canal para dar aquela fortalecida. Toda a história começa com esse cara bombadão aqui, que acredite se quiser, é ninguém mais ninguém menos do que Deus, aquele mesmo que criou tudo em 6 dias e descansou no 7º. Só que no universo dessa animação, o céu funciona totalmente diferente das religiões que nós conhecemos, porque lá o céu é tratado como se fosse uma grande empresa, e Deus é o CEO dela, ou seja, o presidente da empresa. Porém, apesar de ser o grande criador de tudo, Deus não era mais o todo-poderoso, já que agora o céu era controlado por um conselho, que era formado por um grupo de diferentes criaturas que comandavam tudo, ou seja, na hierarquia do céu, esse grupo estava acima de Deus. Ah, e é importante comentar que o paraíso desse desenho não tem só anjos não, ele é repleto de criaturas místicas, que são aqueles seres sobrenaturais descritos em mitos, lendas e folclores de diversas culturas, tipo bruxa, duende, entre várias outras criaturas. E os anjos desse desenho não são nem um pouco angelicais, eles basicamente são esses velhos gordos aqui, de fralda com asinhas. Uma bizarrice total. Mas voltando pro cara que devia ser Deus, como eu disse na introdução, ele não é muito ético e vivia fazendo coisas questionáveis, tipo encher a cara e acidentalmente incendiar metade do céu. Inclusive no meio desse incêndio, ele sem querer acabou matando vários unicórnios, que são tratados como se fossem os carros lá dos moradores do paraíso. Os caras até fazem modificações nos bichos. Além disso, o conselho não estava nem um pouco satisfeito com a forma que Deus estava tratando a Terra, já que ele deixava que todo tipo de coisa ruim acontecesse por aqui. E segundo os velhos da fralda, que eu me recuso a chamar de anjo, isso era uma grande demonstração de falta de empatia com a humanidade. E por isso, o conselho se junta e decide remover Deus do seu cargo de chefão todo-poderoso, e simplesmente o banem para a Terra até que ele provasse que se importava com os humanos. E para isso, eles dão a ele uma tarefa de ajudar uma tal de família Riggins, que tava com alguns problemas. Só que na verdade, esse conselho aí de criaturas só tava querendo se livrar de Deus para colocar em prática um plano bastante questionável, que digamos não era nem um pouco divino. E eu não vou revelar qual era esse plano aqui, porque o intuito desse vídeo não é dar spoiler, mas sim apresentar a história para vocês. E não se preocupem que tudo isso que eu falei até agora está ali nos segundos iniciais do primeiro episódio. Enfim, depois de ser literalmente jogado do céu, Deus acaba se espatifando todo no chão e é transformado em um gato. Mas que... E como é meio estranho ficar chamando um gato de Deus, ele assume a identidade de gativino, entendeu? A mistura de gato com divino. E lembra lá que eu disse que o conselho só tava querendo tirar Deus da jogada? Pois então, além de terem transformado ele em um gato, também deram um jeito de restringir drasticamente todos os seus poderes. E por isso, ele não conseguia mais voltar para sua forma original. E olha que ele até tentou, mas começou a assustar todo mundo que tava por perto.
mas pelo menos ele consegue controlar outros gatos e fazer uma armadura felina, que é bastante poderosa por sinal. Além disso, uma piada bastante recorrente no desenho é o Gativino tendo alguns impulsos felinos que ele não consegue controlar, tipo caçar pombos ou seguir uma luzinha vermelha. Mas vendo que tava em uma bela de uma enrascada, o Gativino vai atrás lá da tal família Riggins que tinham mandado ele ajudar, já que essa era a sua única forma de poder voltar pro céu. E essa família desestruturada era composta pela Abe, uma ex-fuzileira naval fodona que adorava lutar e fazer coisas radicais, mas que por algum motivo tinha se casado com o Marv, um gordo calvo de meia idade que era totalmente viciado em RPG de mesa. E juntos, esses dois tiveram 2 filhos, a Greta, uma garota inteligente que vive bancando a cientista louca, e o Travis, um moleque que viralizou na internet quando era criança fazendo uma dancinha humilhante. E por isso ele dedica toda a sua vida a viralizar de novo para tentar apagar esse seu passado humilhante. Mas ele nunca consegue. E o trabalho do Gativino é fazer toda essa família maluca se entender, o que não foi uma tarefa fácil. E a primeira reviravolta nessa história acontece quando descobrimos que o gato do vizinho da família Riggins, na verdade, era um demônio, mas não era um demônio qualquer, era Beelzebub, a filha do capiroto. E assim como o céu era uma empresa, o inferno também era. E como Satanás nesse desenho havia morrido, sua filha Beelzebub assumiu o cargo de CEO do inferno. Mas, assim como Deus, ela também não mandava em nada, já que lá tinha um conselho de demônios que comandava tudo. Porém, Beelzebub não era malvada no nível de seu pai, e por causa disso, quando o Conselho do Inferno descobriu o que tinham feito com Deus, resolvem fazer a exata mesma coisa com ela, e a banem pra terra na forma de um gato, até que ela provasse seu potencial maligno. E assim como foi lá no caso do céu, esse banimento aqui do inferno também tem um motivo obscuro, que como eu disse, eu não vou revelar, porque eu não quero estragar a experiência de quem for assistir. Mas o fato é que a Beelzebub virou uma gata e assumiu a identidade de Gatinhosa. E ela foi morar com uma mulher chamada Karen que tinha comportamentos extremamente questionáveis. E assim que ela se encontra com o Gativino, os dois rapidamente se declaram inimigos e um começa a provocar o outro, até que eles finalmente decidem iniciar o Armagedon, a luta do bem contra o mal. E essa luta deles dura vários episódios, porque como eu disse, o Gativino não é muito ético e a Beelzebub não é muito mal. Então, os dois acabam se entendendo e viram bons amigos. Abre a porta! Porém, em momento nenhum, eles desistem de recuperar os seus cargos como líder do céu e líder do inferno. E a série gira basicamente em torno da aventura desses dois malucos tentando recuperar os seus cargos como chefão. Inclusive, acontecem algumas coisinhas ali a mais. E essa imagem aí vai ser o maior spoiler que eu vou dar nesse vídeo, porque como eu disse, o intuito aqui é apenas apresentar a série pra vocês. E se vocês quiserem, depois eu volto com outro vídeo me aprofundando mais na história. Ah, e uma curiosidade aqui sobre essa animação é que ela foi baseada em um jogo de cartas com o mesmo nome. E depois, eles ainda aproveitaram e lançaram uma versão desse jogo inspirado na série. E é isso, essa foi a série dos Gatinhos Explosivos. Um desenho que mistura céu, inferno, gatos e todo tipo de loucura. E se você curte animação com humor bizarro, piadas pesadas e um toque de caos existencial, essa série pode ser uma boa surpresa pra você. Agora me conta aí, você já conhecia essa série? Pretende assistir? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. E se gostou do vídeo, dá uma olhada nesse outro aqui, onde eu te apresento uma outra animação bastante maluca sobre um gordinho que encontrou a cura para todas as doenças. Corre lá pra ver que tá bem louco.